É minha intenção, e oremos, né, para que essa intenção se sustente na inconstância da minha mente, fazer uma pequena série, algo nessa linha, que eu estou chamando aqui a princípio de leituras que curam, ou leitura que cura, alguma coisa assim. Porque a leitura, a minha experiência de leitora, que é muito peculiar, ou pelo menos ela assim tem sido até este momento da minha vida, porque eu acho que ela está num processo e num momento de crescimento e de evolução, mas a minha experiência de leitora ela tem sido muito uma experiência é, correlacionada sempre de alguma maneira, principalmente na minha vida adulta, eu acredito, embora eu particularmente veja a leitura assim sempre, mas correlacionada muito a experiências de cura, de integração, de crescimento, de desenvolvimento pessoal. A cura para mim, a leitura para mim, a cura também, né? Raramente será só entretenimento, não que tenha nada de errado com isso, mas na minha vida acontece assim. E na fase adulta, né, mais madura principalmente, onde eu vivia de uns poucos anos para cá uma retomada do meu relacionamento com a leitura, leitura de livros, eu quero dizer aqui, né, porque ler eu sempre foi algo sempre muito presente para minha vida toda, mas aqui eu falo de leitura de livros mesmo. Então, retomando esse relacionamento que ficou muito tempo, décadas mesmo, estacionado, né, aonde a minha energia, meu foco, meus interesses, eles dispersaram muito, e embora eu nunca tenha parado de fato de comprar livros, eu sempre lia trechos, era uma coisa assim muito, né? Hoje eu consigo correlacionar isso, claro, a minha experiência de mulher neurodivergente, né? Possivelmente aí vivenciando um TDAH. Então hoje muitas dispersões mentais e energéticas têm uma explicação mais clara, né? E aí eu voltei então para a leitura e para a leitura de livros, né? No ano passado eu li 6 livros, o que para mim foi um negócio assim espetacular. Eu achei que eram menos livros, aí quando eu fui conferir no meu diário de leitura, eu percebi, porque eu não me lembrava, que eram 6, assim, e 6 livros inteiros. Eu sempre penso assim, né? Livros inteiros com começo, meio e fim, nossa! Porque para mim que só vinha lendo livros de forma oracular, né? Aquela coisa de você abrir em alguma página e ler um trecho, ou ler um começo, ou ler um capítulo que te interessa mais, ou ler a introdução e parar, enfim. E aí, nessa minha retomada, eu percebo com mais intensidade esse papel da, da função de cura, da função de desenvolvimento. E eu já vi muita gente, mas muita mesmo, que fala de livro na internet e que nem trata a leitura desse lugar de leitura que cura necessariamente, mas eu já vi muita gente se referir à leitura desse jeito, né? Falar de um livro que surgiu quando a pessoa mais precisava, de um livro que salvou minha vida, de um livro que me transformou, de um livro que me tirou de um lugar muito ruim que eu estava, enfim. Os livros, eles têm, aos meus olhos, né, na minha experiência, essa função primária, eu diria, embora não é, acredito que não é para isso que a maioria deles é criado, né, muitos são criados como informação, como formação, como entretenimento, como desenvolvimento educacional dentro de algum assunto, dentro de algum tema, e como arte, né, para que você aprecie o dom, o talento, né, do ofício da escrita de algum autor, enfim. E aí, numa dessa de pensar em leituras que curam, né, nesse papel do livro, eu terminei nesse início de mês de janeiro, e aí eu sei que a imagem está invertida, então eu vou ler o título, de Marcelo Maluf, A Imensidão Íntima dos Carneiros.
Essa minha edição aqui é a edição antiga, esse livro foi relançado, e embora os carneiros se mantenham na capa, a capa está diferente, ela não é mais assim. É uma capa verde com vários carneiros. Não vou arriscar dizer se saiu pela mesma editora ou não, mas eu suspeito que não. E esse aqui foi o romance de estreia do Marcelo Maluf. Ele escrevia, se não me engano, contos e literatura infanto-juvenil. Antes desse trabalho aqui, eu li pelo Kindle, né, como você pode perceber. E fiquei primeiro muito feliz porque me veio o processo de cura, ele já começou no fato de eu ter já iniciado o ano, né? Terminei acho que dia 10 de janeiro essa leitura, de eu já ter iniciado o ano fazendo uma leitura de um romance de excelente qualidade, como eu sempre digo para mim mesma, né? Com começo, meio e fim, que parece óbvio, beirando o ridículo falar isso, mas na minha vida não é, porque a minha vida foi durante muitos anos, a minha vida adulta, de leitora, esse ler trechos de livro, né? Ler inícios, ler partes, começar a achar que eu ia ler e aí a coisa ficar pelo caminho. Então, assim, primeiro que isso em si já está totalmente ali intrincado no processo de cura. E aí esse livro aqui, que eu não vou, de maneira alguma, tentar sintetizar, primeiro porque eu acho que eu não sou boa nisso, no geral, e com um livro como esse, que ele tem um elemento tão pessoal para mim, eu acho que fica mais impossível ainda, porque eu não tenho distanciamento nenhum, para falar de nenhum tipo de conteúdo que me pega no lugar pessoal. Então, sempre que eu falo de qualquer tipo de conteúdo que me pega, por algum tipo de via íntima, né? Seja livro, seja o conteúdo que for, eu percebo que eu não consigo muito separar, sabe? Eu não consigo muito dividir o que foi a obra, né? No caso de um livro ou alguma outra obra, o que foi a obra, o que foi o conteúdo, o que foi a minha relação com aquele conteúdo, o que foi essa intersecção do conteúdo que aquele livro, aquele trabalho, aquela obra trouxe, versus aquilo que se passa na minha vida, na minha biografia, no meu interior, na minha alma, enfim. Eu noto que eu não consigo muito separar, sabe? Então eu não vou nem tentar fazer nenhum tipo nem de resenha, que eu acho dificílimo fazer isso, não fiz nenhum tipo de anotação, nada, e nem sintetizar e nem explicar muita coisa. Mas o que eu vou dizer é que esse livro, primeiro estou aqui muito para fazer uma indicação desse livro, né? Eu acho que ele merece ser ainda mais conhecido, embora eu veja que para aqueles que são consumidores de literatura contemporânea nacional, esse livro ele já é bastante conhecido. Mas eu queria muito que ele chegasse a mais pessoas, a pessoas que talvez não tenham o hábito nem da leitura, nem da literatura nacional, nem da literatura contemporânea, nem de nada disso, porque primeiro que esse livro ele é acessível assim, embora sim ele tenha um elemento poético e simbólico muito forte. Então você precisa, a meu ver, ler com olhos de ver, né? Para que você consiga navegar pelas nuances, navegar pela riqueza de linguagem que eu tenho a percepção de que esse livro traz. E você precisa querer soltar, sabe assim, soltar, sabe quando a gente está segurando aqui na barra, ou está com a rodinha na bicicleta, então você precisa querer ou tirar a rodinha da bicicleta, para que você, não que você não vai conseguir ler o livro, né, como eu disse, é um livro que tem uma linguagem direta, ele tem uma linguagem acessível, então você vai sim conseguir ler o livro tranquilamente, é um livro curto, né, e só que para você aproveitar toda a riqueza do que ele tem para trazer, eu sugiro que você leve a alma junto quando você for ler. E aí já é a minha pessoa CPF, né? Pessoa física, pessoa individual, muito afetada pelo conteúdo do livro. Por quê? Porque essa é uma história
essencialmente sobre ancestralidade. E, por um acaso, o autor do livro, que vai fazer uma espécie de autoficção, embora eu já vi ele dizendo que ele não gosta desse termo, mas vou usar ele aqui, ele vai fazer uma espécie de autoficção em cima de um fato real, de um segredo real de família, da família dele, especificamente no tocante à vida do avô paterno que ele não conheceu. E esse avô paterno sendo um imigrante libanês, que veio garoto, né, adolescente, pré-adolescente, não me recordo agora, para o Brasil, sozinho, né, família, os pais ficaram, enfim, outras pessoas da família também, e ele vem para o Brasil e carrega nessa viagem de navio também um segredo, que ele ficou incumbido, né, pelo pai dele, bisavô do autor, de manter. Isso de fato aconteceu. Então, em cima disso, desse fato, desse segredo de família que realmente aconteceu, o autor ele vai ficcionar, criando o que para mim parece muito uma fábula. Eu vi um autor que eu adoraria poder dar o crédito, não vou poder, fazendo um comentário que eu achei lindíssimo, inclusive no próprio Instagram do autor. Eu vi uma postagem lá no Instagram do Marcelo sobre esse livro, e aí ele coloca comentários de pessoas que leram o livro na postagem. E aí alguém lá, que me perdoe não poder dar o crédito, falou que o Marcelo resgata com esse livro a tradição árabe antiga de contar história misturando a vida, né, a interação dos animais com das pessoas, trazendo assim essa comunicação entre pessoas e animais de forma muito fluida. Isso acontece um pouco aqui, o livro não é sobre isso, mas tem uma pincelada de alguma coisa parecido com realismo mágico, que não é realismo mágico. E aí, nessa saga familiar, o autor ele vai trazer uma história de redenção, uma história sobre identidade, sobre você, como também disse, acho que foi a Natália Timmerman, que falou sobre o fato dele ter utilizado, né, de uma ferramenta onde você se conhece e se desenvolve através da vida de outra pessoa, que é isso que vai acontecer com o Marcelo do livro, que é um personagem, não é um livro autobiográfico, apesar do Marcelo, autor, ter se colocado ali, né, como matéria-prima para esse personagem. Ele já disse que não é ele esse personagem, que é um personagem criado. E aí ele vai, então, esse neto, que não conheceu o avô imigrante, através da vida do avô, e em uma medida um pouco menor, do pai também, dos tios, né, da ancestralidade como um todo, ele vai fazer uma travessia ali, uma jornada de encontro com a própria identidade e de liberação dos próprios fantasmas, que também são fantasmas herdados dessa ancestralidade. Então esse livro ele é essencialmente sobre isso. E aí ele pega num lugar muito pessoal para mim, primeiro pelos assuntos todos que ele trata, que são todos muito próximos para mim, e segundo porque eu também tenho essa ascendência libanesa de familiares que eu não conheci, né, também do lado paterno, e então muitas referências que ele coloca no livro vão falar diretamente com a minha história, porque referenciam essa cultura, esse país, né, e coisas que foram vividas de forma coletiva por muita gente, porque o Brasil é um país essencialmente de imigrantes. Então, assim, ancestralidade, imigração, identidade, travessia, redenção, palavras-chave desse livro, né, se eu puder chamar assim, integração, pertencimento, crescimento, é sobre tudo isso. E aí, à medida em que você vai lendo, como faz com você todo bom livro, você vai embarcando nessa travessia, né, nesse navio, talvez, que saiu
de lá do Líbano, de Beirute, e atracou aqui no Porto de Santos, provavelmente. E você vai, sendo você de ascendência oriental, árabe, libanesa ou não, você vai se dando a oportunidade de vivenciar essa travessia, essa jornada junto, né, com os personagens do livro, porque o livro ele foi escrito mesmo, é a impressão que eu tenho, para ser este portal, né? É um pouco como eu que sou bem íntima do tarô, é um pouco como uma carta de tarô, né? São criações que agraciam, né, a vida da gente de tempos em tempos e que atuam na nossa vida como um portal de travessia, de transcendência, de descoberta, de encontro e reencontro, de liberação, de integração, enfim, e todas essas coisas que eu já falei. Então, esse livro, para mim, ele é o perfeito exemplo dessa categoria, né? Aliás, já existe, né, a expressão literatura de cura, que eu acho que demorou, inclusive, né, para ser cunhada. Não sei quem é que foi que cunhou essa expressão, se você souber, me conte. Demorou muito, porque, como disse no início, a meu ver, essa é a função primeira de qualquer livro, na experiência humana, pelo menos na minha vida, né, assim que eu vejo, ainda que o livro nem se proponha a isso, é uma travessia. E a experiência de ler livros em si, né, por design, ela já faz isso com a gente. Então, a Imensidão Íntima dos Carneiros, mais do que recomendado, né, como leitura que cura. E assim acontece, eu acredito, com qualquer história que vá nesse lugar da gênese familiar. Nesse caso aqui, através de imigração, através de histórias focando muito nessa reconexão ancestral. Não necessariamente é sempre assim, né, que essas histórias vão funcionar, mas esse tema por si só, sempre que você puder tocar ele, seja na literatura ou não, e na literatura ele ganha uma profundidade, a meu ver, é um bom caminho de se percorrer, porque sem que você se dê conta, isso vai reconectando, reintegrando e colando mesmo partes de você que talvez você nem soubesse que estavam ali rachadas ou fragmentadas, precisando dessa reconexão. Recomendo muito.